Vamos colocar de pé. Para a gente fazer uma oração para iniciar o culto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, na sua casa, casa de oração. E nesta oração já queremos pedir a Ti perdão por todos os nossos pecados, seja por gesto, obras, pensamentos, Deus. Que a Tua misericórdia venha a ser estendida sobre a vida de cada um nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que sabemos, Pai, que somos meros pecadores lutando contra o pecado. E sem a Tua misericórdia, sem o Teu Espírito Santo, a gente não consegue. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebe o nosso pedido de perdão nesta noite, para que nós possamos Te adorar, bendizer o Teu nome, para que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor, nessa casa de oração. Que a Tua misericórdia venha pairar sobre esse lugar, Senhor, a Tua graça, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo faz. Então nessa noite, Senhor, faça a Tua vontade sobre esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Traga nossos irmãos que estão a caminho em segurança. Em nome de Jesus, aqueles que não puderem vir nesta noite, independente do motivo ao qual não vieram, esteja também, Senhor, visitando cada um na sua necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro aos nossos irmãos que estão enfermos, para a glória do Teu santo nome, cura eles, em nome de Jesus. Fala conosco esta noite através da Sua palavra, Senhor. E recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, as nossas petições, em nome de Jesus. Derrama cura sobre esse lugar, cura física. Derrama cura espiritual sobre esse lugar nessa noite. Derrama a Tua alegria. Derrama, Senhor, sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Amém, igreja. Pode se assentar para a glória de Deus. 198. Jesus, o bom amigo. Glória a Deus. Nossa irmã Emily e nosso irmão Gabriel. Eu ajudo. Glória a Deus. Santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Achei o bom amigo,
Diaconisa, o primeiro lá. E nossa irmã Luísa. Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Nosso fiel amigo. Glória! Saudade da igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Convido os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém! Amém, irmãos? Se coloquem de pé. Glória a Deus! Romanos capítulo 8. Glória a Deus! A partir do versículo 31. Nós iremos ler como de costume. Glória a Deus! Eu leio um, os irmãos leem o próximo. E vamos até o 39. Amém? Amém! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, 36. Glória a Deus. Deu 37. 35, vamos lá. 35, 36 e 37. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Todo mundo junto bem forte. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Fala, meu irmão, tu é mais que vencedor. Tu é mais que vencedor. A igreja é mais que vencedora. Não é mérito dela, não. É mérito daquele que nos amou. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa. Quem tem um pedido especial aí? Lucas. Peço por causa especial, pelo pedido da minha mãe. Eu também tenho que oração. Maxwell, pedido de oração? Por você? Orar pelo Pela nosso. minha mãe, e meus irmãos. Pela sua mãe e seus irmãos. Amém. Mais alguém desse lado aqui? Levanta a mão. Nossa irmã Kátia. Eu peço para minha mãe, pela minha família, e peço também para a família daquele povo da Índia, né? Que morreu, foi 240 mortos e um sobrevivente. Esse que eu tenho. Eu já ouvi de 240 sobrou ele. Sobrou ele. Vai fazer o quê? A Antonella, pedido de oração, Antonella? Para quem? Para mim? Oh, glória a Deus, hein? Amém, mas é sério, é isso aí. Bem. Missionária Cecília. Amém. Para mim, para Solane, para Edith de Formia, Marinei de Formia, Viviane de Formia, Doutor Daniel. Aleluia, glória a Deus. Ó, Deus, ela dá glória. Ele nem sabe que está orando por ele. Está tão noite, foi embora. Foi embora. Mas nós continuamos orando por ele. Eu continuei orando. Amém. Deus falou para ele. Glória a Deus. Até o dia que Deus quiser. Amém. Ele quando eu vim, ele me mandou uma coca e um bolo. Seu aniversário? É. Aí, ó. Tá vendo? Mandou uma Não esquece. Parabéns. Ela não esquece, né? Diaconisa Cida. Eu peço por mim, pelos meus filhos, pela pastora. Amém. Mais alguém desse lado? Por paz nos países que estão em guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Luísa. Por mim, para a saúde da nossa Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel. Por uma causa especial, pela palavra de hoje, por todos que se encontram enfermos e todos que estão afastados da presença do Senhor. Amém. Presbítero Elias. Peço por todos os moradores de Glória a Deus. Pastor. peço por uma causa especial, peço por todos
todos aqueles que estão enfermos, passarinhos, outros tipos de enfermidade. E peço também pela Maria Claudinha. Amém. Meu motivo de oração é uma causa especial também, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Louvar a Deus que o pastor Moacir de alta hoje. Eita glória, hein? Já está em casa depois de 90 dias, 70 na UTI. 7, passou de 7, né? 8 ou 9 cirurgias nesse pedaço aqui, ó, da barriga. Deus dá uma vitória a ele. Porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Pelo pastor Benedito, carece das nossas orações. Muita oração. Ontem ele estava no médico. Tomou lá as doses de morfina. Agora o filho vai arrebentar, porque ele está arrebentando com ele, mas está firme. No mês que vem ele passa no oncologista, amém? E pela vida da Antonella. Glória a Deus. Né? Vamos orar? Orar o quê? Falar com Deus. Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Presbítero Antônio, vem nos levar em oração. Orar o quê? Falar com Deus. Então fale com Deus também. Glória. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para quem com o pastor Jesus, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Deus pode. neste momento, meu Pai, nós porém, meu Pai, na tua presença nessas vidas, meu Pai. Que necessita, meu Pai, uma visita, meu Pai. A cada um, Pai, que está aqui, meu Pai, na tua casa. Oramos, meu Pai, por essa igreja, por esse ministério, por esses pastores, meu Deus. A cada irmão, meu Pai, que pede de oração. Alcança, Senhor. Alcança o lar, alcança a família. Alcança, meu Pai, esse povo, meu Pai, que está nessa terra. Que está aí, meu Pai, perecendo. Em nome de Jesus. Alcança, meu Pai, cada familiar, Pai. Aquele que está enfermo. Aquele pastor, meu Pai, que recebeu, meu Pai, a alta, meu Pai. Que o Senhor alcança, visita ele, Pai, nesse momento. Eu não conheço, meu Pai, nem dos meus filhos, mas tu conheces, Pai, a nossa necessidade. Pai, eu peço, meu Pai, da sua suprimida, pela minha família, pela minha parentela, desse povo, meu Pai, que está aí, meu Deus, necessitando, meu Pai, de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um, meu Pai, dos teus filhos que está aqui nessa noite, que pediu, meu Pai, a oração. Abençoa nosso lar, nossa família, nossa parentela. Abençoa, meu Pai, a cada de nós, meu Pai, que está aqui, meu Pai, na tua casa, adorando, glorificando, na nossa do nome, em nome de Jesus Cristo. Alcança, meu Pai, para que nós viremos, meu Pai, que está vindo da vitória, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visite, meu Pai, os hospitais, visite, meu Pai, quem está nessa vida, aquele, meu Pai, que está nas drogas, aquele da prostituição, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os hospitais, abençoa, meu Pai, a cada um, meu Pai, dos teus filhos, que ainda está, meu Pai, nessa terra. Alcança, dê vitória, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. É assim, Senhor, que eu oro e te agradeço por esse momento, por cada vida, meu Pai, que foi aqui, pedindo oração, que seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda em nome de Jesus. Amém? Vai se aceitar, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago Valdemir, com a oportunidade. A quinta é? É nossa, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Nosso irmão, cheguei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Jadson. Jadson. Quem é o milagre? Saúde, irmão, com santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. A quinta é? A quinta é, irmão? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Só paz de cantor, hein? Glória a Deus, aleluia.
espelho. Toda vez que você olhar para o espelho, você vai dizer: eu sou um milagre. A segunda Cláudia dá uma oportunidade. A quinta é nós. É nós. Aleluia. Pois a nossa irmã Regiane. Diga com os homens. Vamos orar. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Salve, irmãos, ao Senhor. Amém.
prestigiando com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 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 Missionária Sueli, já vem pra cá já. A quinta é? Nossa. É ela que vai pregar hoje, a nossa irmã missionária. Já acabou com. Aí vai cheio. Aleluia! É isso aí, Maxwell. Deus abençoe nossos irmãos que vêm adorar Jesus. É bom, né? Glória É a bom. Deus. Salve os irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Minha casa será uma casa de bênção. É assim a sua casa? Minha casa será Declara! um pedaço do céu. Eles estarão reunidos, adoradores. Exaltam a Deus, verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida Meu Deus! como um lugar de milagres e oração, Declara isso sobre a sua casa. onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Despeço a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. A casa onde Jesus habita não consegue viver mais sem Ele. Canta, igreja! Minha casa será reconhecida Eu creio nisso. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde
casa que foi louvada. Se não está sendo, já chega profetizando sobre a tua casa. Amém, irmãos? A casa que Jesus habita, a prosperidade, a amor, a vida. E não consegue viver mais sem Jesus. É Deus. Salve a igreja que eu faço Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz tantas promessas pra gente. Deus. Que são tantas que às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que o Senhor promete. Terça-feira eu estava dentro do ônibus e tinha uma vendedora de bala. E ela olhou pra mim, eu estava com fone, ensaiando no louvor, e ela falou:
posso te dar uma palavra de fé? Eu falei, pode. Eu pergunto a vocês, posso te dar uma palavra de fé? Pode. A mesma coisa que ela me entregou, eu vou entregar para vocês também. Ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e ela me disse: Deus tem tantas coisas boas. Está por vir tantas coisas boas para vocês, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, pastor. Aí eu falei para ela: eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Está por vir e já veio, porque antes eu também vendia bala no farol. E ela olhou para mim e falou: você está de terno e vendia bala no farol? Porque eu falei para ela assim, dentro do ônibus, e todo mundo escutou o testemunho, porque é para a glória de Deus. As coisas boas que chegaram me alcançou, e eu creio também que há mais coisas boas para nós. Irmão Vitor, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu, Vitor. Aleluia. E ali meu coração se alegrou de um jeito, sabe? E eu lembrei de quando o Senhor me escolheu para fazer a boa obra dele. Glória a Deus. Nossa, aqui, ó. Pastor, faz a primeira voz. E o Vitor só vai só na retaguarda. Glória a Deus. Foi engraçado. Movimento da igreja capaz do Senhor. Amém. Movimento da igreja capaz do Senhor. Amém. Só o vozeirão e aí eu não. Mas é bom. Diga aí, Deus é Deus. Só ele pega, igreja. Ah, eu tinha para esquentar. Glória a Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Canta, igreja. Ele veio sim a mim. Somente Deus, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus.
faz. Nós adoramos simplesmente pelo que Ele Mas se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se por água eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Amém. Se aceita, meus irmãos. E assim o vidão vai. Glória a Deus. De glória em glória. Amém. Irmãos, nós temos visitante. Deus quer apresentar um visitante, é a nossa irmã, é Joelma. É Joelma. Prepara o louvor. Igreja, nós temos visitante. Estou pegando fogo. Quem quer que liga o ventilador aí? Está conosco a nossa irmã, a Cássia. Acertei? Olha a irmã Cássia. Glória, ela é bem-vinda. É amiga da Etileuza? Se é amiga da Jaculinha, Etileuza é o que da gente? Nossa amiga também. Também está conosco a Helenildes. Helenilda? Helenilda, glória a Deus. Vamos um monte de fio agora. Está espontâneo, né? Ele veio para alegrar a nossa igreja. A nossa irmã Helenilda é mãe do Fagner. E se é mãe do Fagner, é o que da gente? Nossa mãe também. Quando nós vamos receber os nossos visitantes? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais gente e vai para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Mas o que vai para o céu? Se nós vamos obedecer. Quem quer ir para o céu? Já tem um segredo, amém? A nossa irmã Joelma, da oportunidade. Glória a Deus! Seja bem-vinda. Parece? Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o Deus que Ele se faz presente na casa. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, ele é grande. Aleluia. Leandro da Galileia está na igreja. Oh,
Olha a trindade aí, ó. Quem são os três? prepara para ofertar. Nós chamamos Sara, renovar, Sara. Glória. Glória a Jesus. Irmão Márcio, vem abençoar nós hoje, irmão Márcio. Só falar, Deus te abençoe. Vem aqui. Vem aqui, Marcelo. Vai não? Essa aí é coisa abençoada. Então tá, vem aqui já com o Aldemir. Glória a Deus. Diga aí, nunca. Diga aí, nunca. Foi sobre nós. Ele vai dizer o que para nós, o diabo? Deus te abençoe. Se nós que é inteligente. Por quê? Tudo é para glória. Se não for, amém. Pode ir. Glória a Deus. Deus abençoe. Queria chamar meu irmão para louvar comigo. Deus Glória abençoe. a Deus. Glória a Deus. Chama quem? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. As mãos pode ser um amém? Amém.
para Ele. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, Para Ele. porque dele, por Ele E para Ele. Glória. Aleluia. porque dele, o início, por Ele, processo, e para Ele, destino. E são todas as coisas, amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória de Deus. Cadê a nossa irmã missionária? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá conseguindo orar? A pastora está meia contundida, mas vai orar para a missionária. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estender nossas mãos para a missionária. Vai ser um canal de bênção para nós nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Diante de Ti, meu Deus, nos colocamos, Pai, a vida da missionária Sueli nas Tuas mãos. Que ela venha falar conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos, Pai. Que nós possamos, Pai, ter ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz através da vida dela. Abençoa a Tua filha, Senhor, em todas as áreas, Pai. E usa ela, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aplausos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, igreja. Glorifique, exalte o nome dele. Eu acredito que vocês não saíram de casa nesse frio para ficar de boca fechada. Vocês saíram para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão bem, amém? Esse friozinho. Estão um pouquinho com a garganta ruim, sinusite. Mas tudo é para honra e glória do Senhor, né? A gente tem que aceitar o querer e a vontade dele. Não ele aceitar o nosso querer e a nossa vontade. Aleluia. Quero já agradecer, amém, primeiramente ao Senhor, ao meu pastor, que me liberou para estar aqui, porque tem culto hoje na minha igreja, amém? Mas ele me liberou para estar aqui, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer aos pastores pela confiança de trazer a palavra do Senhor nesta noite. E quero dizer para os irmãos que eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não sou nada, mas aquele que é dono de toda honra e toda glória, ele tem para falar comigo e com você nesta noite. Não o que queremos, mas o que ele preparou para nós, amém? Abra nossas Bíblias lá em Lucas, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas 5. Pode se assentar, amém, igreja? Fica à vontade, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem achou, amém? Dá glória a Deus aí. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Lucas 5. O chamado aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas aleluia. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Então fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que romperam
rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus, aleluia. Exalte o Senhor, amém? Nós falamos nesta noite, glória a Deus. Que o Senhor venha falar o meu e o teu coração, amém, igreja? Acredito que todos conhecem a passagem, amém? Todos conhecem a história de Jesus, quando ele nasceu, quando ele foi ao deserto, quando ele foi batizado, todos conhecem. Só que ali Jesus começou a fazer milagres. E ali a multidão, vendo tudo aquilo, começou a seguir Jesus. Porque Jesus, naquele tempo, era um profeta que falava palavras diferentes. Que quando ele abria a sua boca, o nosso coração queimava. Porque ele não era qualquer um nessa terra. Aleluia, Jesus. E ali o Senhor estava com uma grande multidão. E eu vou te falar uma coisa, igreja. Jesus tem propósito para tudo. Ele não perde tempo. Aonde ele vai é porque ele tem propósito. E ali ele viu aqueles pescadores lavando as suas redes. E aí eu comecei a pensar. Os pescadores iam pescar à noite, porque à noite que os peixes vinham, de dia não, era só à noite. E eu acredito que Pedro ele saiu ali com aquela expectativa: vou pegar muito peixe, hoje vai ter peixe, hoje vai ter fartura, porque Pedro ele trabalhava disso. Pedro e seus irmãos ali, ele trabalhava vendendo peixe. Tanto Pedro saiu acreditando que ia pegar uma grande quantidade de peixe, como ele também já tinha vendido, e muitas pessoas estavam ali esperando para receber o peixe, aleluia. E ali o que me chama a atenção é que Pedro pescou a noite toda. Pedro cansou, Pedro fadigou, e ali ele pegou, voltou para a areia e começou a lavar suas redes, amém? Começou a lavar suas redes, desanimado, cabisbaixo, triste, mas o Senhor viu Pedro naquele momento. E ali o Senhor chega ali perto, e chega logo no barco de quem, igreja? De Pedro. Porque ele tinha um propósito na vida daquele homem. E ali quando ele chega perto de Pedro, ele pede o barco de Pedro emprestado. E o que me chama a atenção é que o Senhor, ele não quis falar com a multidão ali na praia, não. Ele pediu para que afastasse um pouquinho o barco, para que todos ouvissem a palavra dele. E ali eu começo a pensar que enquanto Jesus ia pregando, Pedro estava ouvindo. Enquanto Pedro estava lavando as suas redes, ele estava ouvindo Jesus falar. E eu acredito que o coração de Pedro começou a queimar. Eu acredito que o coração de Pedro começou a olhar para Jesus e falar: que homem é esse? Que palavra é essa que queima o meu coração? E aí eu fico pensando que os amigos dele falaram: vamos, Pedro, vamos embora. Pescando, estamos cansados, não conseguimos nada, vamos embora. E eu acredito que Pedro falou assim: não, vai vocês, porque eu vou ficar para ouvir a palavra deste homem, aleluia. E ali Jesus começou a pregar para aquele povo, e Pedro só ouvindo. E ali Jesus chegou em Pedro e falou assim: Pedro, vamos pescar. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: mestre, pescar? Estou cansado.
cansado, pesquei a noite toda, não peguei nada, vai para casa. Jesus falou, vamos pescar. Aí Pedro pegou e falou assim, sobre a tua palavra. Por que será que Pedro falou, igreja, sobre a tua palavra? Porque ele estava ouvindo Jesus pregar. Aleluia. E aqui eu já entendo que primeiramente Jesus quis pregar para depois agir. Porque era muito fácil ali Jesus chamar Pedro e falar, não, vamos pescar. Você está cansado? Então vamos pescar. Não. Jesus primeiro quis ensinar. Jesus primeiro trouxe o lado espiritual. Jesus primeiro quis ensinar Pedro. Porque para Pedro falar para Jesus, segundo a tua palavra, porque ele confiava. Ele estava acreditando naquele homem. E ali Pedro e Jesus vai para o meio do mar. E ali o Senhor já começou a falar no meu coração. Por que para o meio do mar? Porque muitas vezes, à beira da praia, a multidão atrapalha. Muitas vezes, à beira da praia, a multidão atrapalha a gente ouvir Jesus. Então Jesus tem que nos levar para uma intimidade, só Ele e você. Por isso que o Senhor levou Pedro para aquele alto mar. E assim o Senhor já fala nessa noite para vocês. Intimidade. E eu falava, Senhor, essa palavra que o Senhor quer para a tua igreja? Ele falou, sim, eu quero intimidade. Porque não adianta a gente vir todos os dias para o culto. Não adianta a gente louvar todos os dias. Não adianta a gente orar todos os dias se a gente não conhecer Jesus. E para a gente conhecer Jesus, é aqui, igreja. É na palavra. É na palavra que você conhece Ele. Porque não adianta você falar, eu conheço a Jesus, mas você conhece a palavra? Se você não conhecer a palavra, você não conhece Jesus. Então Jesus já está falando nessa noite, quero eu intimidade com cada um aqui nesta noite. Quero eu tirar você da beira da praia. Quero eu tirar você da multidão, para que você não escuta outras vozes, mas somente a minha voz nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali eu comecei a marcar algumas coisas, igreja, que o Senhor começou a falar no meu coração. E a primeira delas o Senhor falou, obediência gera milagre. Porque Pedro obedeceu. Pedro, ele ouviu e ele obedeceu a voz do Senhor. E ali eu escrevi aqui, Pedro nos transmite uma lição muito grande. Mesmo sendo um mestre de pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Às vezes, o que falta é isso na gente, obediência. Porque sem obediência não tem milagre. Sem obediência não tem cura. Sem obediência não tem porta aberta. Sem obediência você não ganha a tua família para Jesus. Aleluia. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. E ali, igreja, quando Pedro ficou sozinho com Jesus, aí Jesus falou, Pedro, agora lança a rede. E eu acredito que Pedro, mesmo meio incrédulo, mas ele obedeceu. Ele acreditou. E o que eu fico pensando, pastor, que eu acredito que os peixes, à noite, Jesus fez assim, ó, vai tudo embora, todos embora, porque eu quero particular com um aqui, e tem que ser assim, vai pescar a noite toda, e não vai conseguir nada. E muitas vezes é na nossa vida, a gente luta, a gente tenta, a gente busca, e a gente não vê nada. Mas que não desiste, igreja. Não desiste, porque a obediência vai gerar milagre nessa noite. Aleluia. E ali, Pedro, olhando para Jesus, falou assim, sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lançou aquela rede, Jesus só fez assim, agora vem, peixes. Tá de dia, mas quem manda sou eu. Tá de dia, mas quem fez sou eu. Aleluia, Jesus. Não importa se tá de dia. Eu sou, eu posso e eu
fácil, porque era muito fácil Jesus simplesmente ali na beira da praia encher o barco de presa de peixe. Era muito fácil, porque ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Ele podia muito bem ali falar: Pedro, você pescou a noite toda, você não conseguiu nada, mas toma, ó, um monte de peixe no seu barco. Não. Primeiro, o Senhor pregou, Pedro ouviu. Segundo, o Senhor chamou, Pedro obedeceu. Aleluia, Jesus. E terceiro, veio o milagre. Então, igreja, para a gente obter milagre, a gente tem que obedecer. Porque sem obedecer, não adianta. Não adianta a gente querer colocar o Senhor no nosso querer. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós que temos que entrar no propósito dele, não ele no nosso propósito. Muitas vezes a gente ora, a gente busca e nada acontece, não é assim? Muitas vezes a gente está orando, está buscando e nada acontece. E muitos acabam desistindo, porque não esperou o tempo certo. Porque o Senhor tem o tempo e o momento certo de todas as coisas. O Senhor podia muito bem pegar os peixes naquele momento que ele conheceu a Pedro, mas não. Primeiro ele levou para o mar para ter uma intimidade com Pedro, para conhecer Pedro e Pedro realmente confiar nele. E ali o que me chama a atenção é que depois de tudo isso, depois de toda a pesca, Pedro deveria ter pegado tudo e caído fora. Mas não. Ele simplesmente chamou aqueles homens e seguiu a Jesus. Mesmo com o milagre ele seguiu. Mesmo com a bênção ele não desistiu do Senhor. E muitas vezes acontece isso. A gente clama, a gente pede, e quando a gente recebe, tchau, Jesus. Tchau, até mais, até outro dia. E a gente tem que aprender a confiar no Senhor, a obedecer, não só nos dias bons, não só nos dias maus, em todos os momentos. Porque se Ele está com você na abundância, Ele também está com você na prova. Se Ele está com você na porta fechada, Ele também vai estar com você na porta aberta. Aleluia, Jesus. Só que muitos, depois que a porta abre, esquece de Jesus. Muitos, depois que a bênção vem, acabou Jesus. Jesus, eu só queria a bênção. O abençoador não. Só bênção. O Senhor pode ficar aí. Não é assim. Porque se esse for o nosso pensamento, a gente não vai ter nada. O Senhor não vai fazer nada. Aleluia, Jesus. E ali, igreja, obedecendo que gera o milagre. E Jesus poderia muito bem, igual eu falei, realizar o milagre de onde ele estava, pois ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele quer. Mas porque Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar. No meio do mar havia, na beira da praia havia multidão, mas na beira do mar só multidão e areia. Mas no meio do mar só havia Jesus e Pedro. Então que você nessa noite venha ter um particular com o Senhor. Que nessa noite tudo aquilo que te atrapalha a seguir Jesus, tudo aquilo que te afasta do Senhor, mesmo que você não consiga, porque é difícil, por nós a gente não consegue, mas com o Senhor nós conseguimos todas as coisas. Então mesmo que você não consiga, você fala: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu sei que com o Senhor eu posso todas as coisas. Porque na força do nosso braço a gente não consegue nada, irmãos, nada. Não adianta, porque na força dos nossos braços a gente não consegue nada. Nós temos que ser humildes, temos que nos humilhar, temos que obedecer, temos que seguir a Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade
e Ele é a vida. E só através de Jesus que nós vamos para o céu. Porque sem Jesus não dá. E ali, o Senhor me levou em outra passagem sobre seguir Jesus, lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E ali o Senhor falou para mim que muitas vezes estamos todos na igreja, mas só Ele conhece o coração. Só Ele sabe quem é sincero e quem não é. Aquelas 10 virgens, igreja, elas estavam todas iguais. Porque naquele tempo, os judeus, casamento judaico, eles preparavam o noivo e a noiva. Eu não saio da palavra, amém? Tudo está na palavra do Senhor. Seguir. As noivas tinham que seguir o noivo. E ali no casamento judaico, a noiva ficava se preparando na casa do pai e o noivo na casa do seu pai. E quando chegava o dia da cerimônia, eles preparavam 10 moças virgens. E essas 10 moças virgens, cada uma tinha a sua lamparina e o seu azeite. E ali elas tinham que estar 5 de um lado, 5 do outro, para iluminar para o noivo e até a noiva, porque era escuro. Só que o noivo tardou. O noivo não chegou quando elas estavam esperando. E o que aconteceu? Todas dormiram. Foram todas, igreja, que dormiram. Só que o que me chamou a atenção, que quando elas ouviram, aí vem o noivo, aí vem o esposo, todas se levantaram. Mas 5 tinham azeite e 5 não. 5 as suas lamparinas estavam acesas e 5 apagadas. E por quê? As prudentes, elas vigiaram. As nércias, as loucas, não. O que elas fizeram? Elas dormiram e deixaram as lâmpadas acesas. As prudentes dormiram e apagaram as lâmpadas. Por isso que o azeite não acabou. E aí o Senhor começou a falar no meu coração que muitas vezes a gente está na presença do Senhor com as lâmpadas apagadas. E nessa noite, igreja, Ele vem aqui para falar para mim e para você: acende as lamparinas nessa noite, porque o noivo está voltando. E o Senhor pergunta para mim e para você: como está o teu azeite nessa noite? O seu azeite está pouquinho ou está transbordando? Porque se tiver pouquinho, cuidado, que a lâmpada pode se apagar. E naquele grande dia, quando o noivo chegar, você pode ficar. Porque quando aquele noivo chegou, as 5 foram com ele. Mas as nércias foram fazer o quê? Comprar azeite. E tinha pessoas para vender. E o Senhor falou no meu coração: quando eu voltar, além de ter muitos com a lamparina apagada, vai ter muitos vendendo azeite. Aleluia. Que eu e você, glória a Deus. Glória a Deus. Ei, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que eu e você nessa noite não somos nem as 5 nércias e nem quem ficou para vender o azeite. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Muitas vezes a gente acha que a palavra é para a gente rodar, para a gente pular. Não. Hoje o Senhor quer que você escuta, e você escuta e ouve e põe em prática. Não é só ouvir por aqui e sair por aqui. Não. É ouvir, guardar e praticar. Aleluia, Jesus. E aí, quando elas seguiram a Jesus, aquelas loucas, quando viram
Jesus entrando e fechando a porta, meu Deus, as loucas correram e começou a gritar: abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E a porta estava fechada, porque só quem abre é Ele, igreja. E quando Ele fecha, ninguém abre. Então que nessa noite nós vimos ter cuidado para não ficar, que nós vimos ter cuidado para não deixar as nossas lâmpadas se apagar. Seja obediente, escuta a voz do Senhor, obedece a voz do Senhor, pratica o que o Senhor ensina. Porque não adianta você vir na igreja todos os dias, escutar e não colocar em prática. Não adianta você vir na igreja todos os dias, o pastor pregar sobre arrependimento, o pastor pregar sobre pecado e você continuar do mesmo jeito. Não adianta. Infelizmente a palavra é dura. Quem faz isso vai ficar. Não vai subir com o Senhor. Aleluia, Jesus. Então essa noite, igreja, a palavra é de reflexão. A palavra é para você ouvir, para você guardar. E para você chegar na sua casa e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me prepara. Senhor, se eu estou errada nisso, me conserta. Conversa com o Senhor, igreja. Ele escuta. Oração é conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Muitas vezes a gente conversa com o vizinho, a gente conversa com a vizinha e não conversa com Deus. Então converse com o Senhor nesta noite. Para ouvir, para escutar, porque o Senhor quer salvar a minha vida e a sua nesta noite. O Senhor não quer perder ninguém. O Senhor quer que você seja obediente. O Senhor quer que você tenha milagres. A gente não pode viver nesse mundo só de luta, não. A gente tem que viver de luta, mas também de bênção. Só que tem que obedecer, tem que praticar, tem que ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor fala. O Senhor ainda fala nessa terra. Aleluia, Jesus. E ali, igreja, Pedro, todos conhecem que Pedro, ele foi um grande discípulo do Senhor. Todos sabem que Pedro era duro de coração. Todos sabem que Pedro era valente. Pedro era tão valente que quando foi prender Jesus, ele queria cortar o pescoço de Malco, mas só foi na orelha, né? Tão valente, eu acredito que ele queria arrancar logo era o pescoço, mas só foi ali na orelha. Então, se você tem um coração duro, pede para o Senhor: Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Senhor, tira esse coração duro. Me ensina a fazer o teu querer, me ensina a fazer a tua vontade. A palavra do Senhor fala que quando Jesus estava aqui, Ele sempre falou para os seus discípulos: não é fácil, mas tenha ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Ele não deixou ninguém enganado. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele não falou para ninguém que ia ser fácil. Na palavra dele, se você ler, o Sermão da Montanha é duro. Se você ler o Sermão da Montanha, não é brincadeira. Se você quer mesmo conhecer Jesus e praticar, vai lá no Sermão da Montanha. Porque a palavra era tão dura, igreja, quando Jesus pregava, que Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, essa palavra é muito dura. Jesus olhou e falou assim: quer ir embora junto com eles? Vai também. Só que Pedro falou: para onde iremos nós? Aleluia. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então não adianta você querer ir para um lado, você querer ir para o outro, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Então que nessa noite que você venha ser obediente, que
vai. Onde eu moro, quando eu mudei para lá, tinha uma vizinha que morava na parte de cima. E ali eu conhecia ela só de bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não tinha intimidade com ela. Preste atenção, o Senhor está falando. Só conhecia bom dia, boa tarde e boa noite. Isso não é intimidade. Isso é conhecer. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ela, que a gente começou a conversar, a dialogar, a gente começou a ter uma intimidade. E com o Senhor é da mesma maneira. Muitos só conhecem Jesus de ouvir falar, mas não tem intimidade com Ele. Não conhece Ele. Então que nessa noite você chega na tua casa, entra no teu quarto, dobra os seus joelhos e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma intimidade contigo. A partir de hoje eu quero te conhecer. Antes eu só ouvia falar, igual o Jó falou, eu só ouvia falar, mas agora eu conheço. Eu não só vejo falar, mas eu conheço a Jesus. E ali Pedro conheceu a Jesus. E Pedro começou a andar e a caminhar com ele. Era muito fácil quando Pedro pegou aqueles peixes, ele falou: ó, tchau, tô indo. Era só um milagre que eu queria. Mas não, a palavra do Senhor ardeu no coração de Pedro. Que nessa noite você deixe a palavra do Senhor entrar no seu coração. Que nessa noite você ouve a palavra do Senhor. E eu aprendi que o coração às vezes é enganoso. Muitas das vezes a gente escuta e coloca no coração, mas às vezes em outras palavras e tira. Então que nessa noite você escuta, coloca no coração e na mente, porque a mente, ninguém suporta a mente, igreja. Ninguém a não ser você mesmo. Quando você escutar a palavra do Senhor, coloca na sua mente, porque na mente ninguém vai tirar, porque o coração às vezes é muito enganoso. Você escuta hoje a palavra do Senhor, fala: Senhor, eu vou te obedecer, vou ter um encontro mais forte contigo, vou ter uma intimidade com o Senhor aqui. Mas quando sai lá fora, aí chega um amigo, chega um vizinho, chega uma amiga, começa no seu ouvido, e você acaba ouvindo e esquecendo tudo aquilo que o Senhor falou. Então fale com o Senhor: Senhor, que eu venha colocar tudo na minha mente, que eu venha praticar tudo que o Senhor me ensinou. E outra coisa, aqui na igreja é muito fácil. Aqui na igreja estamos todos reunidos em um só propósito: louvar, exaltar e engrandecer o nome dele. E lá fora? E lá no seu particular? Só você. Pastor não está vendo, pastora não está vendo. Só Deus. Comece a refletir nessa noite. Só você, lá fora, na tua casa, no teu particular, no teu secreto. Como é você? O que você faz? Quais são as obras? Aleluia, Jesus. Porque a gente é igreja, não só aqui no templo. A gente é igreja lá fora. Quando Jesus vir, Ele não vai levar as paredes, Ele não vai levar o porto, Ele vai levar a mim e vai levar a você. Glória a Deus. Então que você seja uma igreja lá fora. Pedro, ele quando foi chamado, quando ele abandonou tudo, ele foi à igreja lá fora. Só que Pedro, eu acredito, e na Bíblia fala que Pedro ele só foi convertido mesmo a crente quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus chegou em Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, vocês lembram? Aí Jesus chegou naquele dia, porque eles voltaram às velhas práticas tudo de novo. Voltaram a pescar tudo de novo.
Jesus chegou e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro: o Senhor sabe. Pedro, tu me amas? Pedro: o Senhor sabe. E na última vez, Jesus falou: Pedro, tu me amas? E ele falou: o Senhor conhece meu coração, aleluia. O Senhor sabe que antigamente eu só andava por andar, mas a partir de hoje eu vou ser uma igreja. E Jesus ali falou: através da sua vida você vai ser a minha igreja. Porque a partir do momento que Jesus subiu, Pedro foi fazer a obra. Pedro, ele não voltou às velhas práticas. Pedro, ele não voltou a pescar de novo. Pedro, sim, se converteu e foi fazer a obra. E o Senhor nunca falou para os seus discípulos que ia ser fácil, nunca. Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus, ele sempre falou a verdade. Jesus, ele nunca me enganou. Quer vir para o Evangelho? Vem. Mas no Evangelho você vai ter dor, você vai ter perca, você vai ter sofrimento, você vai ter porta fechada. Não é só bonância. O Evangelho é espinhoso, mas o Senhor responsabiliza por tudo, aleluia. Por tudo, igreja. Ele não deixa a gente perecer, ele não deixa faltar nada, nada. Ele sempre está conosco, glória a Deus, aleluia. Então que nessa noite você venha ter uma intimidade com o Senhor. Mas não é só aqui na igreja não, de chegar, ouvir a palavra, louvar, adorar, não. É ter intimidade com o Senhor lá fora. É ter intimidade com você na tua casa. É ter intimidade com o Senhor na igreja. Não, é ter intimidade com o Senhor na escola, no trabalho. Falar de Jesus. Fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus quer levar para o céu. Aleluia, Jesus. Não adianta você chegar numa pessoa e falar: Jesus só dá, não. Jesus, ele não só dá. Jesus primeiro, ele quer de nós. Jesus primeiro, ele quer de mim e de você. Faça primeiro para ele, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, e nada os vai faltar. Amém, igreja? Contei aqui que o Senhor colocou no meu coração, amém? E que nessa noite, intimidade, igreja. Vamos ter intimidade com o Senhor. Como que a gente quer morar no céu se a gente não conhece Jesus? Como que a gente vem buscar o Jesus que a gente não conhece, que ele vem ter eternidade com ele? Não adianta. A gente tem que conhecer Jesus, ter uma intimidade com ele e ter ele como amigo, porque ele nos tem como amigo. Ele fala: vocês são meus amigos. Aleluia, Jesus. Coloque de pé, amém? Glória a Deus, aleluia. E nessa noite você venha ouvir, praticar, obedecer e caminhar na palavra do Senhor. Eu quero chamar a Tava também para estar louvando ao Senhor. E que nessa noite eu quero que você segura na mão do seu irmão aí que está do seu lado, amém? Segura na mão dele, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite e converse com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, que nenhuma outra voz venha tirar o foco que é o Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos para te ouvir. E que eu tenha mais intimidade contigo nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós irmãos com o Senhor, amém? Quero chamar a irmã Sara para estar louvando comigo. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Feche os olhos nessa noite, amém? Converse com o Senhor ali no seu cantinho, porque Ele está aqui nessa noite. Ele vai ouvir o que você vai falar com Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. De
da presença do Senhor. A palavra de abertura foi essa: nada nos separará do amor de Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. As palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga assim: missionário Sueli. Missionário Sueli. Que Jesus continue abençoando sua vida, sua saúde, seu ministério, todos os seus parentes, seus filhos, seus netos e o seu esposo. É o Antônio. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Amém, igreja? Se coloca em pé, vamos para casa. Deus abençoe a família do Kelvin. Amém, pastor. Chegou no. Cheguei atrasado hoje. Mas amém, atrasado é quem não vem. Olha bem, Quem não veio se atrasou. E quem veio, recebeu de Deus. Amém, igreja? Pastor Adalberto vem ministrar a bênção aqui para nós. Pastor Adalberto vem nos abençoar com a bênção apostólica. Amanhã é sexta-feira. Tem nada, quinta é? Nossa! Dia 21. Irmão, tô ficando velho, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. É Deus. É Deus. Quem quer ficar velho aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Se Deus te ama. Amém. Então, amanhã é sexta, sábado não tem nada. Domingo, culto a Jesus com a família. Dia 21. Ó, André Elias. Ela vai vir assim, dia 21, ó. Tudo de preto, amém? É o culto dos homens, amém? O primeiro culto dos homens é dia 21, sábado que vem. Chegou, hein? Tá chegando aí, nós vamos se unir para fazer uma festa abençoada para Deus, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. De Deus. Amém, Maxwell? Domingo se luta, tá? Tá bom? Glória a Deus, né? Não deu tempo, né, Kel? Mas feliz que vocês vêm, entendeu? Pedro ouviu a palavra de Deus e foi abençoado. Foi essa a mensagem. Mas tá bom, é Deus. Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou, foi e foi abençoado. Amém? Resumindo isso aí. Presbítero Elias ora e nosso pastor Adalberto ministra a bênção. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. Só as mãos, Pai Senhor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por esses momentos a qual passamos na tua casa, ó Pai. Ó Deus amado, a volta de uma palavra, ó Pai amado, que alcançou aos nossos corações. Que nós, ó Pai amado, venhamos praticar a tua palavra, ó Pai, e colocar o Senhor sempre na frente, ó Pai. Ó Deus querido, que tu possa, ó Pai, nos levar em paz. Que o teu anjo, ó Pai, possa estar ao nosso redor, ó Pai, nos livrando de todo mal, todo perigo, todo acidente, ó Pai. Que tu possa abençoar os teus servos, ó Pai amado. Que essa, ó Pai amado, o resto de semana, ó Pai, seja um resto de semana, ó Pai, abençoado, ó Pai. Que tudo aquilo que os teus servos, ó Pai, tem te pedido, ó Pai, entregado nas tuas mãos, que possa ser alcançado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, ó Pai amado, ao qual foi falado esta noite, ó Pai. Estamos alegres, ó Pai, porque estamos na tua casa. Estamos alegres, ó Pai, pela essa oportunidade, ó Pai amado, de ser chamado Filho do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos leve em paz, ó Pai amado. Que o teu anjo possa acampar ao nosso redor, não só agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Faça assim com as mãos, abaixe a cabeça. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco. Que o Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor venha guardar ti e que o Senhor olhe para ti. Oh, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus,
Vai em paz e que o Senhor esteja no seu caminho, no dia a dia, no seu trabalho, no seu fazer. Eu ministro a bênção agora, em nome de Jesus, Deus seja abençoado. Ah, meu Deus, aleluias, aleluias, meu Deus. Oh, Deus estava me dando ali, aleluia, enquanto a irmã ministrava, enquanto a irmã pregava, aleluia, Deus estava dizendo assim, aleluia. Ei, Pedro não viu, aleluia, Pedro não viu a noite toda. Muitas das vezes você chegou aqui sem ver, seu coração estava quase parado, mas Deus diz assim: eu estou olhando, eu sei onde está, e eu ministro a bênção dizendo: joga do lado direito sobre a minha palavra. Ele chegou, aleluia, e ele começa primeiro entrando no barco, depois ele te leva para o alto, para saber que Deus está na tua vida. Ele diz assim: eu não te desamparo, eis que estarei contigo, eu não te desamparo. Saia daqui recebendo essa bênção. Ei, tem gente que chegou aqui, aleluia, pensando que a rede estava furada. Eu não consigo pegar mais nada porque a rede está furada. Deus está dizendo assim: não está furada, aleluia, deixa eu entrar primeiro no barco, aleluia, deixa eu te levar, aleluia, para o alto, e quando você estiver, aleluia, no meio do mar, aleluia, ele vai estar dizendo: é aqui, chegou a hora, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus, com muita fé. É para Ele, porque tudo é